em que fazemos um silêncio interior para nos conectarmos com esse mundo espiritual, onde os mentores de Fabiano de Cristo estão presentes, nesta hora em que falamos a prece, em que oramos com muita fé, na certeza de que esses amigos espirituais nos trazem a esperança, o consolo, a paz, a fraternidade e o amor. A prece de hoje está embasada no livro Palavras da Vida Eterna, de Chico Xavier, e o capítulo é o 73, Excesso. Enquanto a criatura permanecer no corpo terrestre, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam, em cárceres de orgulho, egoísmo, vaidade e mentira. Observa assim o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens materiais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, consistem em valores inalienáveis, a brilharem contigo aqui ou alhures, sublimação para a vida eterna. Queridos irmãos, viver no mundo é estar em contato permanente com o desejo de ter coisas, pessoas, riquezas. Nos shoppings e meios de comunicação, o apelo é sempre para comprarmos mais, consumirmos mais, acumularmos mais. O que fazer, já que somos treinados desde pequeno para desejar conforto, prazeres, bens? Como escapar a esse verdadeiro fascínio que as coisas materiais exercem sobre nós e nos tornam escravos do trabalho e do dinheiro? Havia um homem muito rico, um milionário, cujas terras pareciam não ter fim. Certa noite, ele olhava para a extensão de suas propriedades e alegrava-se profundamente. Via os imensos campos, os trigais maduros, os celeiros cheios, as moedas que enchiam os cofres. Ele pensava: tenho tanta coisa que já nem cabe nos depósitos. Amanhã mandarei derrubar estes celeiros e construirei outros maiores. O que esse homem não sabia é que naquela mesma noite morreria. Suas terras, riquezas e todos os seus bens materiais ficariam para trás. A história desse homem rico é a adaptação de uma parábola contada por Jesus. Em uma ocasião em que o mestre queria ensinar que não devemos nos fixar excessivamente nas coisas materiais, pois elas são temporais, passageiras. Ensinava Jesus que os verdadeiros valores são os do Espírito. Esses continuam conosco, seguem com a nossa alma quando a morte chega. Por isso, eles devem ser a nossa principal fonte de atenção. O mundo exerce um enorme fascínio sobre as pessoas. Ao nascermos, esquecemos nossa verdadeira origem, a natureza espiritual, e mergulhamos em um ambiente onde quem é mais esperto e competitivo leva a melhor. Para piorar, somos julgados pelo modo de vestir, pelo lugar em que moramos, pelo tamanho da conta bancária. Quantas famílias se digladiam em nome do dinheiro, irmãos agredindo irmãos pela posse de bens transitórios.
Uniões se desfazem porque o dinheiro não é suficiente para satisfazer os desejos do casal ou de um deles apenas. Filhos que agridem pais porque esses não lhes podem satisfazer todas as vaidades e todos os caprichos, porque o dinheiro que ganham com o trabalho honrado de cada dia não é suficiente. Há, graças a Deus, os que o utilizam para o auxílio aos necessitados de toda a ordem, os que utilizam suas riquezas em fontes abençoadas de empregos que geram salários e sustentam famílias. Há os que, com ele, alimentam os vícios de toda a espécie, fomentam as guerras, financiam armas, destroem-se nos caminhos das drogas. O mal não está, assim, na posse dos bens materiais, mas na forma que são adquiridos e na forma como são utilizados. Os bens materiais, na verdade, são dádivas de Deus e objetivam o progresso e o bem-estar do homem e da sociedade, sobretudo sua evolução. Sem dinheiro não existem empregos, pesquisas, progressos na tecnologia, nas ciências e nas artes. Mas eles têm que ser bem utilizados, né? Não nos esquecendo que no concerto da criação somos apenas o usufrutuários das dádivas concedidas por Deus e que um dia deveremos prestar contas do seu emprego perante as leis divinas. Muitas vezes desejamos escapar dessa lógica perversa, mas como fazer isso? Alguns mais radicais acreditam que a solução é fugir do mundo, escapar das regras sociais, viver como ermitão longe de tudo e de todos. Por isso, para escapar da atração das coisas materiais, a solução é o equilíbrio, trabalhar sim, mas sem se tornar escravo, acumular o suficiente para o sustento do corpo, mas sem ceder à ganância, desejar as coisas boas, mas sem exagero. Uma frase resume tudo isso: viver no mundo e não para o mundo. E a fórmula para manter os pés no chão é bem simples. Basta lembrar que um dia deixaremos roupas, joias, imóveis, dinheiro, tudo ficará aqui na terra. E ao morrermos, a pergunta então será: o que levamos com a nossa alma? Que exemplos deixaremos? Que boas lembranças nossos amigos e parentes terão de nós? Acredite, isso sim é o essencial.